A cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que você tenha um santo e abençoado dia. E o Senhor nos tem hoje uma palavra belíssima para nós, continuação de ontem, onde o Espírito Santo nos abre a inteligência para entender as Escrituras. Meus irmãos, esse evangelho se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Olha que belas palavras do nosso Senhor para cada um de nós nesse dia de hoje. E lá fala assim: eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falava dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou-lhe: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado, e tomou e comeu à vista deles. Depois lhe disse: isto é o que dizia enquanto ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Amém? Meus irmãos, olha que interessante essa passagem, onde nós lemos aqueles dois que iriam caminhando a uma aldeia chamada Emaús. Jesus apareceu-lhe ali no meio deles e iam falando das Escrituras, e eles, perturbados com seu coração, não conseguiram entender, não conseguiram sentir que era a presença do nosso Senhor, de Jesus Cristo, que estava com eles. Eles entram numa casa, porque já era declinado o dia, e a fração ao partir do pão reconheceram que era Jesus. E logo eles voltaram para trás, no meio dos seus outros amigos, seus outros discípulos, e estavam comentando, iam falando dessas coisas, quando o próprio Senhor se pôs no meio deles. E eles falavam que Jesus apresentou-lhes no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Meus irmãos, essa paz, já tinha alguns deles que tinham vivido, aquelas mulheres, Maria Madalena já tinha visto, e outras mulheres já tinham visto Jesus Cristo, ele já tinha aparecido para Pedro, e aqueles dois estavam ali também a caminho de Emaús. Um deles, chamado Cleófas, estavam tentando convencer os outros que não tinham visto ainda, aquela alegria, aquele entusiasmo: Jesus vive, Jesus vive, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Irmãos, e naquele entusiasmo, o próprio Senhor se põe no meio deles e fala: a paz esteja convosco. Meus irmãos, imagina nós vivendo essa cena nesses dias de hoje. Imagina a alegria que não é estar com o Senhor de novo, poder tocar, poder sentir. E eles ainda estavam perturbados com seu coração, e ele fala: sou eu mesmo. Veja minhas mãos atravessadas, os meus pés, o meu lado. Um espírito não tem carne, pode me tocar. Meus irmãos, imagina de novo aqueles discípulos vivendo, tocando o próprio corpo do Senhor de carne. E ali, para confirmar mais ainda, ele fala para eles ali: vocês têm um pedaço de alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para se comer? Ofereceram um pedaço de peixe para ele, um pedaço de peixe assado. Ele pega e começa a comer à vista deles. Meus irmãos, que maravilha que é sentir de novo
tocar de novo, olhar nos olhos de Jesus e ver que realmente Jesus está vivo. E depois de tudo isso, Jesus fala assim, mas não era necessário que se cumprisse isso? Assim como dizia Moisés, como dizia todos os profetas, era necessário para se cumprisse as Escrituras. E fala aqui no capítulo 45, abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras. Meus irmãos, esse versículo nos deixa para nós um grande ensinamento. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da inteligência do Espírito Santo para compreender as Escrituras. Até hoje nós sabemos que várias pessoas, quantas pessoas interpretam a Bíblia totalmente errado. Traz coisas que não tem nada a ver. Nós conseguimos entender que Jesus Cristo nos fala que é necessário a presença de Deus para entender as Escrituras. As Escrituras foram escritas por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo e ali foram escrevendo as Escrituras. Não é um livro qualquer que a gente abre, que a gente começa a ler e vai dando todo aquele... Não é dessa maneira. Precisamos orar, precisamos estar em oração, pedir ao Espírito Santo que nos dê inteligência para entender o que Ele está dizendo. Jesus fala que hoje, não sou eu que estou dizendo, o próprio Senhor fala, abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras dizendo. E assim está escrito, assim era necessário para que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos depois do terceiro dia. Se cumpriu as Escrituras. E vós sois testemunho de tudo isso. Olha que interessante no capítulo 48. Vós sois testemunho de tudo isso. Meus irmãos, Jesus está vivo verdadeiramente. Que nesse dia de hoje, que você que ouve, se você for ler, eu peço para que você leia de novo mais esse trecho de hoje, esse evangelho de hoje, nesse Lucas 24, de 35 a 48. Mas antes, peça ao Senhor entendimento. Peça ao Senhor para que te abra o seu coração, que abra a sua alma, que você consiga compreender o que Ele quer dizer hoje. Jesus está vivo, meus amados, e vive de verdade. Jesus está vivo com carne e osso. E como aqueles discípulos desejaram, choraram ali, viram o Senhor ser crucificado, mas tocaram de novo no Senhor. Se você debruçar o seu joelho, ter o seu coração totalmente contrito, voltado a Deus e falar, Senhor, eu quero te ver, eu preciso tocar em Ti, Senhor, para que todo o meu corpo sinta. Meus irmãos, você vai ter uma experiência única na sua vida. Jesus vindo até você e te tocando, te mostrando que Ele está vivo e falar para você, vê as minhas mãos, vê o meu lado que foi ultrapassado com aquela lança na cruz. Meus amados, e a experiência com o Senhor, quando nós temos uma experiência com o Senhor, não tem como mais ser o mesmo. Não tem como continuar mesmo sendo a mesma pessoa de novo. Porque Jesus Cristo, Ele vem, olha o nosso coração, as nossas dificuldades e vai abrir os nossos corações e vai nos dar um espírito de inteligência, de temor a Deus e vai começar a nos dar tantas coisas para que nós compreendamos as palavras dEle, que é viva. As palavras deles é viva e eficaz e vai transpassar o nosso coração, o seu coração, se você pedir nesse dia de hoje. Um instantezinho de oração, pedindo a graça de Deus, o Espírito Santo, para que nos abra o coração, nos dando esse espírito de inteligência para entender as Escrituras do Senhor. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu te peço para mim e para cada um desses que ouve, em especial para cada um desses que ouve, Senhor. Põe as tuas mãos, Senhor, chagada, ensanguentada, às vistas de cada um deles, para que vejam, Senhor. Para que consigam, Senhor, ter, Senhor, nesse momento, essa capacidade de entrar em oração com o Senhor, falar com o Senhor, dialogar com o Senhor. Mas que nesse dia de hoje, Pai, o Senhor põe, Senhor, esse espírito de inteligência. Toca na alma de cada um deles para que compreendam as suas Escrituras. Assim como o Senhor fala hoje, que o Senhor deu esse espírito de inteligência para que eles abrissem o coração, para que eles entendessem as Escrituras. Abre o coração de cada um desses que ouve essa oração nesse momento, Senhor. Senhor, dê toda a alegria, toda a paz, todo o entusiasmo para que sintam de novo a sua presença viva no meio de cada um, na vida, na casa, na família de cada um deles. Mas nesse dia de hoje em especial, Senhor, para que eles compreendam as suas palavras, a sua sagrada Escritura. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É muito simples, como falo todo dia. É só você apertar em inscrever-se. Já está inscrito. E não deixe de dar um joinha, esse joinha fortalece o nosso canal. E seja um evangelizador, enviando essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp. Grupo dos amigos, grupo da família. Todos eles precisam entender que Jesus Cristo está vivo. Seja um evangelizador. Deixe seus comentários aí nos comentários, seu pedido de oração. Comente o que você sentiu, o que você entendeu. Vamos ser evangelizadores mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima.